Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levar até eu me libertar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! É fiel em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vitórias que me guiem em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. Diga que ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, da maçã, Espírito Santo de Deus. Nós declaramos a tua bondade, meu Senhor. Oh, Senhor, quão grandes são os desafios. Mas nós queremos te adorar nessa noite. Porque tu és o Deus que faz, tu és o Deus que opera em nós. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém. Glória a Deus. Oi, irmãos, é tão bom louvar o Senhor. Confesso que depois que eu vi a irmã cantando, eu quase desisti de cantar, mas estamos aqui para adorar ao Senhor em o mesmo espírito de adoração. Desde segunda-feira pela manhã, que nós entramos em um propósito. E foram todos os dias dessa semana, pela manhã, pela tarde e pela noite. E estamos aqui porque Jesus é bom. E a bondade e a misericórdia do Senhor, né, me seguirão. Amados, abram a palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 3 para a gente ganhar tempo. Enquanto você procura, eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, porque em alguns momentos eu vou pedir para você olhar em outros textos. Mas vamos começar por aqui. Enquanto você procura, eu quero agradecer à irmã Michele pelo convite, ao pastor dessa igreja, a toda a igreja que tem orado por nós. Capítulo 3, versículo 3, que diz assim: e firmaram o altar sobre as suas bases, é como diz a minha tradução. E mesmo tendo medo dos povos vizinhos, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor.
Holocaustos pela manhã e pela tarde. Mas nós estamos diante de um texto onde o povo que voltou do cativeiro babilônico, eles estavam tentando se levantar outra vez. O livro de Esdras vai nos falar sobre um dos primeiros passos, onde eles estão voltando de um cativeiro para Jerusalém, após um grande tempo de opressão, um grande tempo de prisão. O povo de Judá está agora com uma nova oportunidade de recomeçar. E a Bíblia diz que eles estão preparando o seu altar de adoração, mesmo com medo, porque quando eles voltaram para Jerusalém, e tinha muitos povos de diferentes culturas, muitos povos que iriam criticar os servos do Senhor. Mas mesmo diante desse medo que eles tinham, porque a palavra diz que eles tinham medo dos povos vizinhos, os povos que estavam por perto, eles tinham medo de outra vez serem aprisionados novamente. Aleluia. Eles tinham medo de começar a adorar a Deus e passarem pelo mesmo cativeiro outra vez. Mas mesmo assim eles foram se firmando sobre as suas bases. E mesmo tendo medo, eles foram lá oferecendo sacrifícios, oferecendo os altares, porque lá no livro do Êxodo existia uma ordem onde era necessário sacrificar pela manhã e pela tarde, para que o Senhor abençoasse a manhã, abençoasse o dia e também abençoasse a noite. E eles continuam oferecendo esses holocaustos ao Senhor, mesmo escondidos, continuam se levantando para reerguer o altar que estava derrubado por causa da prisão, por causa do tempo de cativeiro. E nós estamos, em um contexto de uma reconstrução, né? Nós vamos ver que o livro de Esdras, o livro de Ageu, o livro de Zacarias e outros livros vão nos trazer uma passagem onde o Senhor vai reconstruir uma cidade, vai reconstruir uma igreja, vai reconstruir um povo que estava sendo destruído pelas opressões. E aí eles começam a reconstruir o seu altar que estava derrubado, estava quebrado. Mas no meio do caminho, eles desanimam. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ageu para incentivar o povo a continuar a levantar esses altares. Porque era difícil recomeçar por causa do medo, por causa da opressão. Eu que trabalho com construção civil, sei o quanto é difícil reconstruir. É mais fácil você pegar uma casa do começo, fazer o alicerce, construir todas as paredes, fazer o reboco, fazer a pintura, fazer a finalização, colocar um piso, do que você pegar uma casa que está pronta para refazê-la. Porque para refazer uma casa, uma construção, é preciso retirar as coisas que não prestam. É preciso chamar o engenheiro para ele ver se o solo está bom, para ele ver se o reboco foi bem feito, para ele ver se a estrutura da casa está bem feita, e aí o que não estiver bem feito, precisa ser refeito. Então serão aí 2 trabalhos. O trabalho de tirar o que não está certo e colocar novamente o que deve estar no lugar. Era isso que eles estavam passando quando a palavra do Senhor fala sobre reconstrução. Não é começar do zero, mas é recomeçar de onde parou. Era recomeçar de onde eles estacionaram. E Deus vai levantando os profetas, Zacarias, e no livro de Esdras, quando eles estão preparando o altar, é como se eles estivessem fazendo o alicerce outra vez. É como se eles estivessem
pegando a melhor parte, pegando aquilo que é mais necessário para uma construção. Porque se uma casa não estiver construída com um alicerce bom, ela pode até ser construída, mas futuramente ela vai cair. Ela vai cair com vento, ela vai cair com a tempestade. Às vezes um cliente liga para a gente e diz assim, olha, aqui é só um pequeno remendo, é só uma coisinha pequena. E aí que a gente começa a procurar. O problema está grande. Então, o que Deus estava falando para o povo, que voltou do cativeiro babilônico, era exatamente isso. Eu preciso restaurar vocês. Eu preciso que vocês sejam restaurados e restaurados por completo. Porque a obra que Deus tinha para fazer era uma obra que iria se estender até o dia de hoje. A igreja iria ser refeita, o templo iria ser refeito, mas antes do templo ser refeito, o Senhor queria que o altar fosse refeito. Ele queria que as partes mais importantes fossem construídas. E tem pessoas que estão aqui nessa noite que precisam passar por esse processo. Que precisam passar por esse processo de reconstrução do altar. Precisam passar por esse tratamento de Deus. Para que o altar seja totalmente ofertado ao Senhor de uma forma concreta. Para que o altar seja ofertado ao Senhor, mas seja ofertado por inteiro. Porque não adianta nós estarmos na casa do Senhor pela metade. Não adianta oferecer um sacrifício ao Senhor pela metade. Não adianta nós estarmos aqui na casa do Senhor achando que estamos enganando alguém, achando que estamos fazendo para alguém, achando que estamos dedicando a nossa vida para alguém. Porque o Deus que conhece todas as coisas, Ele sabe quem somos nós aqui e Ele sabe quem somos nós lá fora. Ele sabe como é que está sendo a nossa oferta aqui, mas Ele sabe como está sendo a nossa oferta lá fora. Então que nós possamos reconstruir o altar que está quebrado. Irmão Sidney, como é que o meu altar está quebrado? Quando você não consegue mais sentir a presença de Deus como você sentia. Quando o pecado já não é mais incômodo. Quando as coisas erradas já não fazem mais já não causa mais ânsia de vômito. Quando as coisas erradas não estão mais me incomodando. Quando o altar do Senhor está quebrado na tua vida. Você vive como aquelas pessoas que dizem tanto faz como tanto fez. Não existe pecado, não existe erro, é tudo a mesma coisa. E você vai esfriando, vai deixando as coisas do Senhor de lado. Quando vai ver, o altar está totalmente quebrado. Mas se você quiser restaurar o seu altar e a sua vida com Deus, é preciso orar, aleluia, e dizer, Senhor, eu quero recomeçar outra vez. Eu quero, Senhor, viver outra vez os planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor me perdoe e me dê uma nova oportunidade para recomeçar. Porque o Deus do recomeço, Ele está aqui dizendo para você, eu sei onde foi que você falhou, eu sei onde foi que você parou, eu sei o que foi que fez você desistir, mas através da minha palavra, eu te digo, há tempo de recomeçar, há tempo de se levantar, há tempo de prosseguir. Irmãos, quando você disser assim, Senhor, eu quero, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero. Quando você disser, Senhor, eu quero recomeçar, de onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei? Eu parei quando eu vi uma pessoa falando mal de mim. Porque tem pessoas que param de caminhar porque escutam alguém falar mal. Tem pessoas que param de fazer a obra porque alguém disse que não estava ficando bem feita. Tem pessoas que param de fazer uma campanha de oração porque alguém disse que Deus não estava ouvindo. E por aí vai. Reconstruir o altar é recomeçar de onde parou. O povo tinha parado de oferecer os sacrifícios de altar ao Senhor porque estavam presos. Mas nessa noite eu profetizo que todas as prisões vão cair por terra.
Na tua família, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida do teu filho, todas as prisões vão cair por terra. Porque o altar será refeito. O Senhor está dando uma nova oportunidade. E meus irmãos, mas para quem é essa nova oportunidade? É para quem quiser. Se você quiser, você vai beber da água outra vez. Se você quiser, você vai sentir a presença outra vez. Se você quiser, você vai falar em línguas outra vez. Se você quiser, você vai se levantar outra vez. Mas se você quiser... Ora sobrecama. Irmãos, porque tem muita gente que acha que só vai se levantar outra vez se alguém estiver orando por ele. Se alguém estiver pegando ele pela mão, colocando a roupa e arrumando e levando para a igreja à força. Não quer ter a coragem para fazer. Você vai para a igreja e a pessoa diz: irmão, ore por mim. Faça uma campanha de oração por mim. Faça isso por mim. Mas quando o Senhor fala conosco, Ele quer que nós façamos o que é para nós fazer. O que é para mim fazer, outra pessoa não vai fazer. Onde eu precisar me consertar, não vai ser outra pessoa que vai consertar. Eu sei qual é a pedrinha do altar que está faltando. E cada um de nós aqui sabe. O que é que o Senhor quer de nós? O que é que o Senhor está requerendo de nós? Porque uma campanha, um propósito de Deus, ele não é feito por acaso. Quando existe um propósito de reconstrução de muros, reconstrução de cidades, reconstrução de altares, é porque existe um propósito maior. É porque o Senhor tem uma coisa grande para fazer. É porque muitas coisas pararam no meio do caminho. Mas através da palavra de Deus, você pode recomeçar. Você pode saber que Ele tem o poder para mudar toda e qualquer situação. O povo de Judá estava oprimido. O povo de Deus estava oprimido. Porque não conseguiam se levantar. O temor, irmão, porque hoje, para a gente orar, a gente fecha a porta do quarto, ora e ninguém vê. A gente pode orar escondido e ninguém vai ver, mas nessa época não. Eles precisavam sair, precisavam pegar o sacrifício, precisavam arrumar a lenha, precisavam pegar as pedras, precisavam juntar o povo. E muitos iriam ver. E o temor que eles tinham era esse, de que quando as pessoas vissem eles sacrificando, quisessem aprisionar eles novamente. Mas hoje não. Hoje o altar somos nós. Nós somos a oferta que viva e entregamos o nosso corpo como oferta ao Senhor. O nosso corpo como sacrifício vivo. Porque Jesus já se entregou em uma cruz e o Antigo Testamento agora ficou no Antigo Testamento. Agora o altar somos nós. Não precisamos mais sacrificar animais. Não precisamos mais sacrificar incenso, porque a nossa adoração chega ao trono do céu. Enquanto nós estamos aqui adorando e glorificando, o Senhor está recebendo dos altos céus o nosso louvor, a nossa adoração, muitas vezes com a voz desafinada, muitas vezes sem força, muitas vezes até sem vontade, mas estamos adorando ao Senhor. E eu tenho certeza que enquanto estamos construindo aqui o nosso altar, o Senhor lá do céu está recebendo. E eles começam a reconstruir. Começam agora a reconstruir depois da palavra que Ageu libera para eles. Ageu chega como profeta para dizer: olhem, vocês pensaram que ia ser muito. Vocês desanimaram no meio do caminho. Era como se fosse trazendo para nós, eu dizendo para vocês: olha, vocês pensavam que ia ser fácil. Vocês pensavam que servir a Deus ia ser fácil. Vocês pensavam que servir a este Deus, que fazer a vontade de Deus seria fácil. E quando viram o tamanho da dificuldade, vocês quiseram desanimar. Mas o Senhor tem uma palavra para vocês. Vocês não têm, mas Ele tem. E Ele disse: minha é a prata e meu é o ouro. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.
Ele disse assim, olha, vocês estão lutando com as forças que vocês têm, mas vocês não têm ouro suficiente. Vocês não têm prata suficiente, vocês não têm trabalhadores suficientes, mas eu tenho ouro, eu tenho a prata, eu tenho trabalhadora, talvez você tenha chegado nesse culto dizendo, Deus, eu não sei mais por onde começar. Eu não sei mais como é que eu vou resolver esse problema. Eu não sei mais como é que eu vou resolver essa dificuldade. Ele está dizendo, coloque na minha mão que eu sei fazer. Coloque na minha mão que eu sei resolver. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar dos teus projetos. Deixa eu cuidar da tua família. Coloca no meu altar esse amor. Diz o hino da harpa, quando tudo perante o Senhor estiver. E de todo o teu ser. Coloca no altar do Senhor. Coloca no altar do Senhor, ainda que muita gente diga que você está ficando louco, ainda que alguém diga que você está sem consciência porque está orando e não está vendo nada acontecer. Aí Ageu chegou lá e disse, olha, não se preocupem não, porque a paz que vocês precisam, Deus tem para dar para vocês. Não se preocupem não, porque a glória da primeira casa foi destruída, mas a glória da segunda casa vai ser bem maior do que a da primeira. E quando eles colocavam o pé na segunda casa que foi feita, a glória de Deus invadia o lugar. A glória de Deus invadia o ambiente, porque todos que entravam naquele templo sabiam que não foi eles que construíram, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Deixa eu fazer uma aplicação nessa noite. Alguém vai olhar e vai dizer o que foi que aconteceu porque ele não tinha. O que foi que aconteceu porque ela não podia. Aí você vai dizer, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que fez. Foi a mão de Deus que salvou. Foi a mão de Deus que libertou. Foi a mão de Deus que mudou a minha história. Você crê nessa palavra? Porque essa palavra é viva. A palavra do Senhor tem poder para mudar a história. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do meu Deus neste lugar. Ele usou o seu filho Isaías e disse ao rei de Ciro, e disse assim, olha, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro, tirarei os tesouros da escuridade. Para que o Senhor faz tudo? Para que você saiba que Ele é o Senhor e não o outro. Ele é o Senhor dos exércitos, toda a terra verá, com os olhos abertos, que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele disse, usando Isaías, diga para o meu povo que ainda antes que houvesse dia, eu já era Deus. Aí o servo Jó, quando ele vai questionar o Senhor, por que de tudo isso? Por que os meus amigos estão aí tudo na bonança? E eu estou passando por tudo isso, questionando. Aí o Senhor diz assim, ei Jó, onde é que você estava quando eu criei o sol? Onde é que você estava quando eu fiz o mar? Onde é que você estava, Jó, quando eu fiz as estrelas? Onde é que você estava? E Deus estava dizendo, eu sei que você não pode. Aleluia! Eu sei que você não tem. Mas me responda aí essas perguntas. E se Deus te perguntasse nessa noite, até onde vai a tua fé? Aleluia! Estou mudando um pouquinho da mensagem porque é a direção do Espírito de Deus. Reconstrução dos muros envolve fé também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Reconstruir os muros, reconstruir o altar do Senhor, reconstruir aquilo que foi quebrado. É colocar a fé em ação. É dizer, Senhor, eu não sei como é que vai ser, não sei por onde começar, mas eu estou aqui disponível. Estou aqui disponível para fazer o que o Senhor quiser de mim. Tem alguém disponível nessa noite? Para dizer, Senhor, eu até não posso, mas se o Senhor quiser, eis-me aqui. Senhor, eu não tenho, mas se o Senhor quiser, eis-me aqui.
Senhor, eu não sei por onde começar. Aí Deus vai e levanta o Neemias. Neemias ouve falar que a cidade estava toda quebrada. Irmãos, e às vezes é melhor a gente nem saber de alguma coisa. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz peca. Aí, se a gente sabe de alguma coisa, o Senhor é o Senhor dizendo, faça alguma coisa. Aí Neemias ouve falar que os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos estão tudo numa tribulação. E ele está bem. Aí Deus diz, vai lá, porque eu vou lhe usar para reconstruir aqueles muros. E aí ele vai, mais uma vez, para tentar reconstruir os muros. Repare que desde o início, o Senhor está reconstruindo os muros. Desde Adão e Eva, o Senhor está mandando o seu povo reconstruir os altares. E o povo vai quebrando os altares e Deus vai dizendo, ainda tem uma oportunidade. Ainda tem uma oportunidade. Enquanto nós estivermos aqui, ainda existe um perdão liberado para nós. Eu não sei por onde foi que alguém andou nessa noite. Eu não sei qual foi o caminho que você traçou até aqui. Meu Deus. Mas o Jesus que perdoa pecados está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você, eu tenho perdão para te dar. Apenas diga assim, eu quero recomeçar. Porque se você disser, eu quero recomeçar, o Senhor vai começar a tirar tudo que não agrada, tudo que não presta, tudo que está atrapalhando a obra, tudo que está deixando você parado, porque o Senhor não quer ninguém parado. A ordem do Senhor sempre foi: avance, 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 avance. Ai, Senhor, mas eu estou fraquinho. Aí ele diz assim: eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele conhece você por dentro, conhece você por fora. Agora você diz, Senhor, eu não sei como é que vai ser. Aí o Senhor diz assim, vai que eu cuido, porque enquanto você trabalha por mim, eu trabalho por você. Aí você diz, Jesus, qual é o caminho? Aí diz, eu sou o caminho. Jesus, qual é a verdade? Eu sou a verdade. Jesus acabou tudo, aí ele diz, eu sou a vida. E nessa noite ele tem vida para cuidar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O Deus que restaura o altar. Aí o altar foi reconstruído. A cidade de Jerusalém foi reconstruída. A igreja foi reconstruída. E o povo começou a pecar outra vez. Aí vai passando pelo Novo Testamento. E Deus dizendo para o seu povo se arrepender outra vez. Se nós estivéssemos aqui nesse meio, talvez nós estaríamos iguais a eles. Irmão Sirinai, que palavra pesada. Irmão, se nós se vestíssemos de pano de saco outra vez, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, ainda seria pouco. Porque nós só estamos aqui, não é porque merecemos. É porque um dia Deus teve uma misericórdia tão grande do seu povo, que pecava tanto, que errava tanto, e que saía tanto dos caminhos do Senhor. Irmãos, o povo murmurava demais. Deus cuidava, Deus mandava, Deus fazia tudo. Aí quando passava um tempinho, o povo estava adorando outros deuses. Estava traindo o Senhor. Eita, Jesus. Que o sangue de Jesus nos cubra nessa noite. Aí Deus olha para a terra, pastor, diz assim, eu vou enviar o meu filho. E vou mostrar para esse povo o que é amor de verdade. E este povo agora vai ter a opção de me seguir por amor. Olha, irmão, eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Aí Jesus veio ao mundo, passou por tudo que passou. E como um cordeiro mudo, se entregou em uma cruz. Para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna.
Uma vida eterna no céu, porque ele morreu em uma cruz, mas ele não está mais naquela cruz, ele já ressuscitou. E a Bíblia diz que ele se entregou em uma cruz por amor a nós. Tudo que o Senhor vai fazendo, irmãos, desde o princípio, foi para que um dia, naquele grande dia, o Senhor olhasse para a humanidade e dissesse: entrem, bem-vindos de meu Pai. Porque naquele grande dia muitos dirão: Senhor, mas no teu nome eu preguei, mas o altar não estava consertado. Senhor, no teu nome eu curei, mas o altar não estava consertado. Senhor, mas no teu nome eu cantei, mas o altar não estava consertado. Senhor, mas no teu nome eu fiz tanta coisa, mas o altar não estava consertado. Ainda dá tempo. Abra sobre cama. Ainda dá tempo para reconstruir o altar que está quebrado. E se tiver alguém para reconstruir aqui, se não tiver mais ninguém, a primeira sou eu. Abra sobre cama. Que todas as pedras sejam recompostas. Que tudo que foi parado no meio do caminho seja reconstruído. Que todos os planos do diabo caiam por terra. E o propósito de Deus nas nossas vidas sejam cumpridos. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. A presença do Senhor está nesse lugar. O diabo tem armado laços para destruir o altar dos crentes. Porque antes a nossa guerra era com o mundo. Mas hoje o inimigo está usando as pessoas de dentro da casa do Senhor. Colocando brigas, dissensões, disse-me-disse, para que a obra vá esfriando, e vai esfriando, e vai esfriando. E muitas vezes a gente chega nas igrejas e nem sente a presença de Deus. Mas eu louvo a Deus que aqui o Senhor está presente. Ainda que estejamos precisando de um conserto da parte de Deus. Ainda que estejamos precisando refazer o nosso altar. Estamos aqui disponíveis ao Senhor para recomeçar. E dá trabalho recomeçar, irmãos. Dá trabalho recomeçar, porque o inimigo diz, sabe o quê? Vai dar errado de novo. Quando eu tinha 17 anos, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, essa pessoa que vocês estão vendo aqui desapareceu. Aceitei a Jesus Cristo com 10 anos de idade, sozinha em um culto no meio da rua. Quando eu cheguei em casa, eu levei uma surra, porque não era para ser crente. E comecei a ir para a igreja, mas quando eu tinha 17 anos, me afastei dos caminhos do Senhor. E muita gente orando por mim, os irmãos que me levavam para a igreja quando eu era criança, sempre me chamando para voltar. Mas o inimigo já tinha feito uma bagunça dentro da minha cabeça. E um dia, eu fui para a igreja, em um culto como esse, a igreja era pequenininha assim como essa também, lá em Mossoró. E eu disse, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E quando eu voltei para Jesus, uma irmã da igreja foi até onde eu estava, olhou para minha roupa, eu estava com uma blusa curta, uma calça muito arrochada, toda roqueira. E quando ela olhou para mim, ela disse assim, é muito difícil você ficar na igreja. E o abraço que eu precisava receber, não recebi. A palavra de negatividade foi lançada contra a minha vida naquele dia. E eu voltei para casa tão triste, irmãos. Porque a gente quando volta, a gente já volta com medo. Já volta assim, Senhor, como é que vai ser? Vou ter que deixar tudo, né? E aí a palavra que eu recebi foi essa. E voltei para casa.
Mas havia um propósito de Deus na minha vida. E aí os anos foram passando, o Senhor me colocou para dirigir um trabalho chamado Pocinho de Jacó. E quando Deus soprou o meu nome, preste atenção nisso, porque existe uma resposta de Deus através desse testemunho. Quando o Senhor me colocou para dirigir esse trabalho de Pocinho de Jacó, eu ainda andava com shortinho curto, blusinha curta, e Deus soprou o meu nome na voz, na cabeça da primeira dirigente. E o meu nome não é um nome fácil, né? Sidney. Soprou o meu nome na mente dela. E ela foi me dizer, olha, Deus me disse que você vai dirigir o trabalho do Pocinho de Jacó comigo. E eu disse, pois eu acho que não foi eu, não. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou correr, porque eu não estou pronta para isso. Ela disse, mas Deus vai lhe ensinar. Irmãos, para resumir, porque o tempo é curto. Aquela irmã me levou para dirigir o trabalho do Pocinho de Jacó. Debaixo da bênção de Deus, debaixo da vontade de Deus. Naquele trabalho de oração, o Senhor reconstruiu o meu altar outra vez. Naquele trabalho de oração, eu aprendi a orar outra vez. Aprendi a buscar os dons espirituais outra vez. Os dons que eu tinha que estavam todos enterrados. O Senhor foi tirando e eu dizia para ela, irmã Kelly, se o demônio se manifestar, irmã Kelly, eu vou correr. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu era bem magrinha, pouquinho. E ela dizia, vai não. Sabe quando tem aquela pessoa cheia de fé do lado da outra, né? E ela dizia assim, vai não, minha irmã, Deus vai lhe ajudar, faça o seguinte, agora eu digo um negócio a você, não peque não. Era o mais difícil, né? Ela dizia, não peque não. Fique em consagração, venha no jejum, e se alguém se manifestar, você diga assim, o sangue de Jesus te repreenda. Oh, aleluia. Irmão, que foi passando os dias, e a irmã Kelly começou a não ir para o trabalho do Pocinho de Jacó para que eu pudesse aprender a servir de verdade. E hoje eu e ela sorrimos com essa história. E eu digo assim, Kelly, você naquele tempo não ia para a igreja para que eu aprendesse a servir, ela disse ela. E hoje, irmãos, naquele dia, chegou uma pessoa na igreja. A primeira pessoa que chegou, isso aqui tem algo de Deus nesse testemunho, porque o Senhor vai levantar alguém nessa igreja. Para um trabalho de oração muito grande. E através desse trabalho, o Senhor vai te levantar. E aí eu estava na igreja, irmão, que ele não estava lá. Entrou um homem bêbado na igreja muito grande. E eu só me lembrando que ela disse que era para dizer que o sangue de Jesus lhe repreenda, né? E aquele homem muito grande entrou na igreja, pastor. Quando aquele homem chegou, ele já foi querendo virar a mão para trás. Eu já fui me preparando para dizer o sangue de Jesus lhe repreenda, né? Eu já estava já na expectativa. Quando aquele homem chegou, eu estava cantando o hino, e ele já chegou para perto do púlpito. Quando ele chegou para perto do púlpito, que ele foi, eu peguei na mão dele. Quando eu peguei na mão dele, ele já foi caindo no chão, e eu disse, o sangue de Jesus me repreenda. E ali eu pude ver o que é o poder de Deus, irmão. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Conserte o teu altar diante de Deus, porque ainda há esperança, ainda há esperança. Já se passaram muitos anos e aquela menina de 17 anos. Hoje estou aqui com 35 anos. Cooperando com o trabalho, dirigindo o ciclo de oração. E ministrando a palavra do Senhor, dizendo que o sangue de Jesus tem poder. Que Jesus tem poder para mudar toda e qualquer história. Jesus tem poder para mudar a tua vida. O diabo até disse que ia matar, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, vai ter vida na tua casa, vai ter vida na tua família, vai ter